Tá aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos voltar a utilizar aqui como pano de fundo das nossas discussões, né? Nosso React, o canal Elementar, que eu acho que é um canal que ajuda o meu trabalho. E no vídeo de hoje, né, nós vamos estar reagindo aqui a um vídeo que está lá no canal Elementar, intitulado como Privatização, a solução para o Brasil? Isso é uma pergunta. E aí vem o subtítulo, né? Ambos os lados estão errados. Essa partezinha específica aí que me chamou mais a atenção. Vocês sabem qual é a minha posição em relação à privatização, né? Mas vamos ver aqui e vamos fazer essa discussão, porque isso é uma discussão importante, porque tem muita mistificação, muita propaganda, né? E é algo fundamental para a gente discutir. Então, sem mais enrolação, vamos lá, bora pro vídeo. Privatização, um tema polêmico que quase sempre divide opiniões. De um lado, muita gente acredita que toda empresa estatal é um câncer na economia de um país, que empresa estatal é sinônimo de ineficiência, corrupção e desperdício. Mas não só isso, que enquanto governos forem donos de empresas, a economia estará condenada ao subdesenvolvimento com serviços ruins e caros. Ao mesmo tempo, existe uma outra parcela de pessoas tão grande quanto que quando ouve a palavra privatização já começa a atacar, que dizem que se privatizar as estatais o governo vai virar refém do mercado, que a economia vai entrar em colapso, os preços vão ficar na mão dos empresários e das corporações, justificando que as empresas... Bacana, é isso mesmo, tem esses dois grupos. Eu só discordo que eles sejam mais ou menos equivalentes. Eu acho que a maior parte da população já está bem doutrinada, tá? Em relação à ineficiência do serviço público. O que a gente vê de maneira mais parelho, são das grandes empresas estatais. Essas têm, normalmente, resistência, inclusive até mesmo da maior parte da população. Mas nós vamos falar disso ao longo do vídeo. Mas tá bom, tá começando aí, situando o debate, eu acho que tá valendo essa forma deles fazer isso. Empresas privadas exploram a população e que enquanto o governo não for dono de empresas estatais para contrabalançar essa exploração, a economia estará condenada ao subdesenvolvimento, com serviços ruins e caros. Isso tudo é muito curioso, já que quem defende as privatizações diz que enquanto existirem estatais, a economia sempre será subdesenvolvida, e quem critica diz que sem empresas estatais não tem como a economia sair do subdesenvolvimento. Claro que não tem como os dois lados estarem certos. Eu acho que não pelo menos não é essa a minha forma de fazer o debate, tá? Pelo menos não é essa a minha forma de fazer o debate. Eu acho que tem setores que não dá para privatizar, porque é caos, terror e pânico. Tem outros que até dá. E tem uma situação que eu defendo também, é o seguinte: para o desenvolvimento do país, algumas áreas necessariamente têm que ser controladas pelo Estado. Eu estou falando de desenvolvimento capitalista, não estou nem aqui fazendo a crítica ao capitalismo, estou dizendo a partir da experiência histórica que a gente tem de desenvolvimento. Tá? Porque nenhum país se desenvolve sem bancos de desenvolvimento, sem controle estatal de setores estratégicos, como produção e distribuição de energia, como infraestrutura, como pesquisa científica, né? Tem alguns setores que a iniciativa privada avacalha com tudo, né? Sejam esses setores de monopólios naturais. Você não pode entregar um monopólio natural uma empresa privada, tá, gente? Não dá certo. Isso significa serviço pior, serviço mais caro, falência da oferta, porque não há reinvestimento e as empresas privadas se aproveitam de ser um monopólio natural. É o que acontece quando há essa falência. Eles vão lá para o Estado e o Estado não tem outra alternativa a não ser auxiliar a empresa privada. Tá? Então, são algumas coisas. Agora, lógico, você vai ter áreas onde esse impacto não vai ser muito significativo. Né? Você tem uma empresa de ônibus estatal. Bom, pode ser que isso possa ser privatizado. Você tem uma empresa, sei lá, do bondinho, entende? É diferente, por exemplo, do que você privatizar distribuição e produção de energia elétrica. Tá? Porque aí sim você vai ter uma coisa muito ruim. O que me incomoda na questão da privatização, não só isso, mas dentre as coisas que me incomodam nessas questões, é que é o seguinte: toda empresa pública, ela é do público, ela é nossa. E as privatizações são processos que acontecem à revelia dos donos das empresas. Entende? Eu acho que deveria ser, no mínimo, obrigatório consultar a população antes de qualquer privatização. Porque, afinal de contas, se a empresa é pública, a população é que é a dona, com perdão da simplificação, da empresa.
Tá? Então, esse é um dos pontos centrais para mim. Mas pode ser que os dois lados estejam errados. A questão é... Boa pergunta ali do chat. O chat está perguntando, o que é um monopólio natural? Por exemplo, o setor de petróleo, de extração de petróleo. Né, não tem como você ter concorrência nesse setor, em função das inúmeras barreiras à entrada. Então, naturalmente, esse tipo de setor tende ao monopólio. Você tem 5 grandes empresas no mundo de petróleo. Saca? Por causa da intensidade de capital, por causa da concentração do know-how. Quantas empresas tem no mundo que fabricam aviões comerciais? Tá entendendo? Tem 2, gente. 2. Tá? A Embraer tem mais? Não, tem mais, tudo bem. Mas, tipo, a Bombardier e a Embraer não fabricam, né, grandes aviões como a Boeing e a Airbus. Você vai ter empresas chinesas agora entrando, mas entende que eu estou aqui, por bem do argumento, resumindo a 2, porque basicamente é só essas 2 que a gente vê. Então isso é um monopólio natural. É aquele setor onde o conjunto de barreiras à entrada é tão alto que você não consegue estabelecer concorrência no setor. É complexa e não há uma resposta definitiva para o tema. Para avaliarmos os argumentos a favor da privatização, primeiro precisamos entender o que motiva a iniciativa privada. O empresário investe dinheiro, contrata diversos profissionais, despende o seu tempo para montar o seu negócio e oferecer ao mercado algum produto ou serviço que ele julga que atende alguma necessidade das pessoas. E só após vender o seu produto ou prestar o seu serviço, pagar todos os impostos e deduzir os seus custos, é que ele terá algum lucro. No geral, o lucro sempre será o principal motivador da iniciativa privada. É isso. Todo aquele xixi ali é para chegar nesse ponto aí, tá? Como é que eu vou dizer? O empresário só vai investir onde há lucro. Com um detalhe, se o tempo de maturação desse lucro é muito longo, ele já não investe. Por isso que, por exemplo, a gente não vê a iniciativa privada investindo em pesquisa. Raramente. A pesquisa que eles investem é aquela pesquisa de curto prazo, no máximo de médio prazo, porque ele precisa lucrar e não pode ficar simplesmente gastando com aquilo ali. Tá? Então, assim, as pesquisas mais caras, ou seja, onde o investimento vai ter maior tempo de maturação, nunca são conduzidas pela iniciativa privada. Mas o lucro só ocorre se tudo der certo, se existir uma demanda de mercado por aquilo que está sendo oferecido. Para que isso ocorra, o empreendedor precisa correr riscos, onde ele investe tempo e dinheiro para criar o negócio. Desde funcionários, matéria-prima e maquinário, até o imposto que ele paga. Dessa forma, o lucro é o prêmio por correr o risco. Mas no caso das estatais, quem assume o papel de empreendedor é o governo. Qual o risco que o governo corre, caso o seu produto ofertado ou serviço prestado não seja o que o mercado deseja? Caso o faturamento da empresa não seja o suficiente para cobrir os seus custos? Em caso de prejuízo, tanto a empresa privada quanto a estatal perdem dinheiro. Na prática, segundo os economistas, empresas que dão prejuízo estão destruindo riqueza. Mas enquanto na empresa privada o dinheiro perdido é do empresário ou dos acionistas, no caso da estatal é o dinheiro do governo, ou melhor, o nosso dinheiro, que o governo arrecada por meio dos impostos. Por isso, uma empresa privada... Mais ou menos, tá? Isso aí já tem uma coisinha um pouco tosca aí, mas assim, eu não vou nem culpar o cara do vídeo aqui. É que parece ser um liberal que tenta ser um pouco mais honesto, vai. Porque isso é o senso comum, tá? Mas basicamente, as despesas precedem a arrecadação. Então, tem 2 coisas. A empresa estatal, tá, ela não existe, tá, para gerar lucro. É bom que ela gere lucro, ou é bom que ela não gere prejuízo, mas não necessariamente. O fato de uma empresa estatal trabalhar em déficit não significa que essa empresa não deve existir. Porque a função de uma empresa estatal é prestar serviço público. Tá? Não é ter lucro. Ter lucro é a função de uma empresa privada. Determinados serviços prestados por estatais dificilmente vão conseguir gerar lucro. Entretanto, o serviço prestado é mais importante. E aí, o conjunto da economia absorve os eventuais prejuízos para que o serviço não deixe de ser executado. Vou dar um exemplo. Correios. Por que a gente é contra a privatização do Correio? Mesmo com todos os problemas que a gente pode admitir que existem na empresa. É que a iniciativa privada, ela jamais vai manter a operação
em locais do Brasil que não são lucrativos. Vocês entendem? E boa parte dos locais do Brasil não são lucrativos. Porque a cidade é muito longe, porque a população é muito pequena. E aí, se você entrega isso para iniciativa privada, aquele posto do correio lá do confim do Brasil, que não é lucrativo, vai ser fechado. Simples assim. E aí aquela população, que pode ser uma população pequena, que não é uma população capaz de gerar lucro para a empresa, vai ficar desassistida. E os correios, eles têm muitas funções. Por exemplo, banco postal, por exemplo, logística para entrega de medicamentos, de vacinas, em colaboração com o Sistema de Saúde Nacional. Né? Não é só cartas e encomendas, porém também cartas e encomendas. Entende? Então é natural que esse tipo de empresa opere com algum prejuízo. Porque se você não tiver esse algum prejuízo, não vai haver a oferta do serviço. Que dá prejuízo não se mantém no mercado por muito tempo. O seu limite de existência é o patrimônio do empreendedor. Gasto todo o seu dinheiro para cobrir os prejuízos, o empresário não terá mais como manter a empresa funcionando. No geral, se uma empresa não dá lucros, ou pelo menos não fatura nem o suficiente para se manter, provavelmente ela não deveria nem existir em primeiro lugar. Porém, em grandes empresas de tecnologia nós vemos isso. Vocês viram, né, gente? Assim, não necessariamente. Se for uma empresa pública, tá? Não impera essa lógica do lucro. Tá? Isso é 100% verdade no setor privado. Tá? Por quê? Porque se a empresa não dá lucro, ela não consegue se manter. Agora, como eu expliquei usando o exemplo do correio, e não serve só para o correio, tá? Por exemplo, saneamento. Por que que as privatizações de empresas de água, por exemplo, né, de distribuição de água, como é que é? Tá me faltando a palavra agora, enfim, de limpar a água para a gente poder beber, enfim, sumiu a palavra agora. Por que que aquelas que foram privatizadas, né, de tratamento de água, né, que foram privatizadas, por que que muitas delas estão sendo reestatizadas? Porque esse tipo de setor é um setor onde a população não pode ficar desassistida. Né? Pensa, isso é um monopólio natural, é um outro exemplo de monopólio natural. Como que, por exemplo, o saneamento, tá? O esgoto da cidade vai ser privatizado? Vai haver concorrência nesse setor? Quer dizer, vai ter o duto aqui da empresa A, aqui o duto da empresa B, tudo enterrado embaixo ali, vários dutos sendo enterrados para as empresas concorrer? Não tem espaço físico para isso. Da mesma maneira, os postos de petróleo, da mesma maneira, as distribuições de energia. Então, se você privatiza esse tipo de serviço, você dá um poder extraordinário para uma empresa privada. E aí, o que essa empresa privada faz? Ela faz o seguinte, olha, eu não vou investir o que tem que investir para manter a qualidade do serviço. E amanhã, se tiver um colapso no serviço e começar a faltar água para as pessoas, começar o esgoto a voltar, o Estado vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que me dar mais dinheiro. Isso literalmente já aconteceu aqui no Brasil, está acontecendo. Né? No setor de energia elétrica que foi privatizado no norte do Brasil, já aconteceu isso. Ó, a empresa não investiu, a empresa não manteve o nível de investimento para manter a oferta do serviço, o serviço colapsou, e aí eles chegaram para o Estado, então, a gente precisa de um aditivo de contrato. E aí o Estado não tem o que fazer a não ser dar esse aditivo de contrato. Porque ou o Estado dá o aditivo de contrato, ou as pessoas vão ficar sem luz. Tem como as pessoas ficarem sem luz? Tem como as empresas, as fábricas ficarem sem energia elétrica? Não tem. Entende? Aí o Estado vira refém de uma empresa privada. Entende? Então tem setores da economia que não podem ser privatizados. Senão você penaliza toda a população. Casos como Netflix e Uber dão prejuízo porque investem em continuar crescendo, mas nesse caso eles investem dinheiro de investidores, que acreditam que no futuro a empresa irá gerar lucros. Já a Amazon usa uma estratégia diferente. Ela compra negócios que não dão lucro, ou muito pouco. A própria loja da Amazon não é tão lucrativa quando comparada a outros serviços da empresa. Isso aí é uma estratégia de mercado dos grandes capitais. Tá? Eu sempre dou o exemplo do Walmart. O Walmart, quando ele quer entrar num país, ele quebra a concorrência. Como ele é um gigante multinacional, tem muito capital, então ele entra lá para ter prejuízo. Só que esse é um prejuízo calculado. Olha, nós vamos trabalhar no prejuízo 5 anos, mas isso não vai ser problema, porque a gente tem capital, a gente está ganhando em outros lugares do mundo para suprir esse prejuízo aqui, e nesses 5 anos que a gente trabalhar tendo prejuízo, a gente quebra a concorrência, porque eles não vão conseguir competir em preço com a gente. Depois que a concorrência está quebrada, ele já tem um bom grau de monopólio,
aí eles passam a lucrar ali, levantam seus preços e as pessoas não têm o que fazer. Isso só é possível por causa da concentração do capital, tá? Que é a tônica do capitalismo, né? Isso aí é uma das coisas que Marx acertou em cheio, né? O capitalismo tende ao monopólio e tende à concentração do capital. E quanto maior o grau de monopólio, né, de um setor, maior o poder que essas empresas têm de fazer isso. Né? A Uber fez isso também. Trabalhou quantos anos com prejuízo, se estabeleceu, né, conseguiu ganhar espaço, ter lá os seus motoristas, e agora está lá esmagando os motoristas. Por quê? Porque ela já tem um grau suficiente de monopólio onde ela pode fazer isso. Como já falamos em vídeos mais antigos aqui no canal. Mas aí ela mesmo banca, porque ela tem dentro do guarda-chuva empresas que dão muito lucro, que cobrem o prejuízo causado por outras empresas, que visam trazer retorno no longo prazo. Mas e no caso da empresa estatal que dá prejuízo? Um governo pode manter funcionando uma empresa estatal dando prejuízo indefinidamente, transferindo nosso dinheiro arrecadado por meio dos impostos para cobrir os prejuízos. A princípio, não há limites para o tamanho... Eu não gosto dessa versão, o nosso dinheiro. Gente, por exemplo, todo país que está em déficit, ele não está se financiando com tributação. Tá? E praticamente todos os países do mundo operam constantemente em déficit. Tá? Uma das coisas que a gente tem que entender sobre isso é: a tributação não serve para financiar o governo. Ela é uma das ferramentas para controle de liquidez e tem como principal função condicionar o curso da moeda. Então, quer dizer, as economias capitalistas precisam de tributos, tá? Mas não necessariamente como uma forma de financiar o Estado. Do prejuízo que uma estatal pode dar sem colocar em risco a sua existência. Uma empresa estatal deficitária pode ser um buraco sem fundo, um grande buraco negro sugador de dinheiro sem prazo de validade. E aí acaba batendo na dívida pública. Gastar dinheiro público para cobrir prejuízo de empresas já é um absurdo até mesmo para governos que têm dinheiro sobrando. E o que dizer então, no caso do Brasil, onde falta dinheiro para segurança pública, para saúde, para educação? Se falta dinheiro eu acho muito engraçado, sabe? E eu sempre vou dar esse exemplo. O Brasil fez uma reforma da Previdência com o seguinte argumento: olha, se nós não economizarmos R$1 trilhão no intervalo de 10 anos, nem que para isso a gente tenha que acabar com a aposentadoria de muitos brasileiros, vai faltar o dinheiro para pagar a aposentadoria. Nisso veio a pandemia, a arrecadação despencou, e não foi só no Brasil, foi no mundo todo, e o Brasil, tá, despendeu R$1 trilhão em um ano. Quer dizer, tinha que economizar R$1 trilhão em 10 anos, senão ia acabar o dinheiro, mas aí teve uma pandemia, a arrecadação despencou e eles gastaram R$1 trilhão em um ano. Acabou o dinheiro, gente. A pandemia enterrou a ortodoxia econômica, de uma vez por todas, porque todos os países fizeram isso. Nenhum deles quebrou, nenhum deles teve problema de inflação por causa de emissão monetária. Nós vamos ter um desarranjo de cadeias de comércio global, e nós vamos ter uma inflação por causa do choque de oferta, que bastou a economia mundial se reorganizar para que a inflação desaparecesse. O Japão está lá, emitindo há décadas, descontroladamente, 250% de relação dívida-PIB, e não consegue produzir inflação. O que os japoneses, né, que estão tocando lá a macroeconomia, estão tentando há, sei lá, mais de 10 anos, é produzir inflação. E eles não conseguem. Tá? Então, assim, não é assim. Isso aí é um senso comum muito raso, tá, que parte daquela concepção equivocada de que a macroeconomia de país que emite moeda soberana é análoga à economia de uma família. Para pesquisa e desenvolvimento, para construir e manter infraestrutura e com a dívida pública chegando no 100% do PIB. É importante ressaltar que o objetivo desse vídeo... Qual o problema da dívida pública chegar a 100% do PIB? Você vê que tem vários países... Isso é uma outra coisa, eu já falei aqui no canal. Várias vezes os economistas tentaram colocar um limite da dívida pública. Ah, não, se chegar em tal ponto vai dar merda. Chegou nesse ponto e vida que segue. Não, mas se chegar um pouquinho mais... Aí não vai dar. Chegou. E assim, o que a gente está vendo é que não há limite para isso. Não há limite para isso. O que a gente tem que controlar é o nível de atividade econômica. O nível de atividade econômica. Por quê? Se você continua dando impulso, né, fiscal para uma economia já aquecida, a economia ela começa a atingir determinados gargalos estruturais produtivos e isso começa a produzir inflação. Então isso que você tem que controlar.
né? Quando dar mais impulso e quando dar menos impulso, para não aquecer demais a economia e não produzir uma inflação de demanda. Mas isso não tem a ver com a dívida em si, e tem mais a ver com o nível de atividade da economia. Não é abordar se as empresas estatais do Brasil dão lucro ou prejuízo. Na verdade, isso nem importa nessa questão. O que é importante é entender que todo empresário sabe muito bem que empreender é uma atividade de risco e que ao abrir o negócio ele estará arriscando o seu dinheiro. A questão é essa: é moralmente aceitável que o governo arrisque o nosso dinheiro? Pois é isso que ele está fazendo a cada empresa estatal que é aberta ou Entendeu? Ele está partindo de uma premissa errada. A minha premissa é: deve ser estatal o setor que a iniciativa privada não abarca. Ou, por exemplo, o setor bancário. Eu sou rigorosamente contra a existência de banco privado, gente. Porque eu já expliquei várias vezes aqui que banco cria moeda. Como é que você vai dar poder para uma instituição privada de criar moeda? Entende? Aí você cria monstros que são imparáveis e que enfim, dragam todo o dinheiro. Então, na minha interpretação, todo banco deve ser estatal. Assim como toda empresa de energia, assim como toda escola. Escola, educação também não combina com a iniciativa privada, porque a educação não pode ser pautada pelo lucro, na minha interpretação. Porque você perde aquilo que é o mais importante da educação, que é o objetivo da formação das pessoas, né, na sua completude, no desenvolvimento das suas faculdades. Então, tem alguns setores que não dá para ser privado. Tem que ser estatal. Outros não, outros podem ser serviços privados. Gente, os Estados Unidos têm centenas de estatais. A China, então, nem se fala. Então, assim, pera lá, só um pouquinho, tá? E a coisa não funciona. Cada mês de funcionamento de uma empresa estatal já Saúde também, muito obrigado, chat. É verdade, saúde também não pode ser privada. existente. E talvez o buraco seja ainda mais embaixo. Quando a empresa é privada, se busca o aumento da eficiência, corte de custos e melhora na tecnologia. No setor privado, não cortar custos desnecessários implica repassar esse custo para o preço do seu produto, o que te deixa menos competitivo frente aos concorrentes, ou reduzir a margem de lucro, que aumenta o risco do negócio. Quando o governo tem uma empresa, a administração pode simplesmente não se importar com os custos, porque não é ele quem paga. Mas ele pode também não se importar com os lucros, porque nem as pessoas gerindo a empresa, nem as com poder no governo recebem esse lucro, o que acaba gerando produtos ruins e caros, além de escândalos de corrupção com cabide de emprego, funcionários fantasmas, desvios. Cara, tá bem enviesado esse vídeo dele. Porque, gente, assim, a Petrobras, por exemplo, é uma das mais eficientes empresas do setor no mundo todo. Lembra lá quando descobriram o pré-sal? Isso é uma bobagem. Isso aí vai demorar 50 anos para eles conseguirem tirar petróleo lá de baixo. E aí? A Embraer. Né? Qual que é o KC-390? Vocês já deram uma estudada no que é o trem de pouso do KC-390? O nível de desenvolvimento tecnológico? Gente, quem é que criou? Praticamente todas as pesquisas de maior fôlego são estatais, gente. São estatais. Né? A telefonia celular, a internet, tudo é pesquisa financiada por dinheiro estatal, porque tem essa questão. A iniciativa privada só investe em pesquisa de curto ou médio prazo. Porque pesquisa de longo prazo é muito caro e o retorno é incerto. Às vezes você passa 10 anos investindo numa coisa e chega lá e descobre que estava errado. O Estado abarca esse prejuízo. Porque ele precisa fazer isso, porque assim como não deu certo, poderia ter dado certo. A iniciativa privada não toma esse risco, não tem condições de tomar esse risco. Rachadinhas, favores e uma série de outras maracutaias que todo mundo já conhece. Mas o quanto o governo está arriscando nosso dinheiro? Outra coisa que me irrita é essa ideia de que a corrupção é das empresas estatais, sendo que toda a corrupção é necessariamente privada, gente. Quando há uma corrupção numa estatal, o que está acontecendo? Você tem agentes privados que têm acesso, né, à estatal e que desviam recursos da estatal em benefício privado. O corruptor é o setor privado. Não existe corrupção estatal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não existe corrupção estatal. A corrupção é obra de indivíduos privados que utilizam a estatal para desviar recursos. E a corrupção nas empresas privadas é gigantesca. Qual é o maior escândalo financeiro da história do Brasil? O escândalo das Americanas.
Não é uma estatal? Será que tem que privatizar as americanas? Tá entendendo? Isso é propaganda. Olha, eu já vi vários vídeos desse Elementar. Esse aqui é o mais enviesado até agora. Quantas empresas estatais tem no Brasil? Segundo a SEST, ou Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia, o país possui atualmente 188 empresas federais. Bom, são 188 empresas federais, ou seja, de propriedade da União. Ainda temos as empresas estatais dos estados e dos municípios, o que torna difícil de saber com certeza quantas empresas são, pois teríamos que consolidar os dados dos 26 estados e dos mais de 5.500 municípios do Brasil. Em nota publicada em dezembro de 2019, a Secretaria de Desestatização do Ministério da Economia afirma que o Brasil possuía, na ocasião, 440 empresas estatais, contando as federais e estaduais. E note que ainda estão de fora as municipais. Talvez um dos pontos mais importantes a favor da privatização, e que vale mesmo... Esse número não é muito elevado, tá? Dada a dimensão, população, extensão territorial, tamanho da economia. Não é, gente, não é. Os Estados Unidos deve ter algo mais ou menos desse mesmo padrão aí. Eu estou usando o exemplo dos Estados Unidos porque é o suposto paraíso liberal, tá? No caso de empresas estatais lucrativas, é manter a igualdade na disputa do mercado. Apesar de haver muita controvérsia em muita coisa na ciência econômica, os benefícios da concorrência é um dos poucos pontos que todo mundo concorda. O benefício da concorrência que é meio que um folclore, né? Porque, assim, o capitalista não gosta de concorrência, tá, gente? O capitalista gosta de monopólio. Por isso que a tendência do capitalismo é fusões das empresas. Não é isso? As fusões. Quanto mais dinâmico o mercado, maior o número de fusões. É muito difícil existir concorrência. Você tem concorrência em mercados pouco complexos. Pouco complexos você vai ter concorrência. Agora, quanto maior a intensidade de capital, menos concorrência e mais monopólio, porque o mercado tende ao monopólio. Mesmo governos estatistas, que valorizam um Estado forte, defendem a concorrência, pelo menos nas áreas em que ele não atua. E como é possível para as empresas privadas concorrerem com uma empresa estatal? Afinal, a estatal pode receber aportes ilimitados de capital para cobrir prejuízos recorrentes. Por ordem do governo, uma estatal pode tomar a decisão de vender os seus produtos ou prestar os seus serviços por um valor menor do que os seus custos. A mera existência de empresas estatais já desorganiza os mercados em que estas atuam ao afetar a livre concorrência e o mecanismo de preços. Isso aí é ideologia, tá? Livre concorrência, afetar mercado de preços, é ideologia. Até porque as empresas privadas também fazem isso. Sobretudo aquelas com intensidade de capital. Eu acabei de explicar aqui quando eu citei o exemplo da Walmart, o exemplo do Uber, que fizeram isso. Então não necessariamente apenas o Estado faz isso. O Estado faz isso. Vamos pegar o setor de combustível. Ora, é importante uma empresa como a Petrobras mitigar os impactos das oscilações do preço internacional do combustível. Por quê? Se a Petrobras tem capacidade de ter o controle de toda a cadeia de petróleo e gás, ela precifica o seu produto independente do preço internacional. Então ela vai fazer esse trabalho de mitigar. Por quê? Porque se o preço no mercado internacional se torna muito volátil, se isso é repassado instantaneamente por preço dos combustíveis e derivados, você desorganiza as cadeias internas de produção. Porque, como, por exemplo, praticamente toda a produção brasileira circula baseada no diesel, se o preço do diesel não consegue ter um tipo de estabilidade, as empresas não conseguem sequer fazer seu planejamento econômico. Então é importante que exista um ente estatal capaz de flexibilizar estas flutuações, mais ou menos como está acontecendo agora, não é isso? Basta a gente ver a loucura que era o preço dos combustíveis na época lá do PPI com Bolsonaro, e agora a gente tem alguma estabilidade de preços. Não quer dizer que o preço não vai subir. Está até demorando um pouco para subir, porque há uma pressão muito forte do dólar, e isso impacta os custos da Petrobras. Mas não é mais aquela montanha russa que a gente viu na época do Bolsonaro e do PPI. E isso é bom para as empresas. Olha aí eu defendendo as empresas. Tô brincando, né, galera? Só para vocês entenderem. É através dos preços relativos que a economia se organiza, sinalizando ao mercado o quanto produzir de cada item, onde se deve investir mais e onde se deve investir menos. Imaginem um cenário onde o custo de frete pelas empresas de transporte privadas em livre concorrência fosse muito, muito caro. Logo, não seria viável que uma fábrica no centro do país atendesse o Brasil inteiro na venda de seus produtos. O chat aqui está dizendo que pesquisaram que os Estados Unidos teria 7.000 empresas estatais. Eu não conferi, eu estou confiando no chat aqui, mas duvidar eu não duvido. Sendo muito mais eficiente fabricar próximo ao cliente final. Se o governo toma um monopólio de frete e agora resolve fazer todo o transporte ridiculamente abaixo do real custo dessa operação, logo o mercado começa a se organizar com apenas uma fábrica em um lugar estratégico.
e fecha as demais espalhadas pelo Brasil, o que pelo menos vai reduzir o investimento e emprego. Talvez você ache que isso seja bom, afinal as empresas estão concentrando seus investimentos em um lugar só, já que o custo do transporte reduziu. Mas para isso, essa empresa de frete precisa dar prejuízo, e para tapar esse grande furo, o governo precisa arrecadar de outro lugar. Aumentar os impostos diretos só ia deixar todo mundo puto. Então quem sabe ele aumente na gasolina ou na energia elétrica. É dessa forma que a interferência do governo em um mercado acaba desregulando uma série de outros setores. Quando o governo intervém nesse mecanismo através de preços manipulados pelas estatais, os sinais dados ao mercado ficam distorcidos, o que resulta em investimentos privados menos eficientes. Por fim, mas não menos importante, estão as motivações por trás da decisão. Isso não faz o menor sentido, gente. Se fosse por isso, a China não ia ser o motor da economia global há tantos anos. Uma vez que o planejamento é todo estatal. Além de milhares de estatais, dezenas de bancos de investimento, centenas de bancos públicos, ainda é atrelado a estabelecimento das empresas lá, transferência de tecnologia, né? Subsídios para empresas locais, para ganho de escala global, investimento em tecnologia. Quer dizer, o Estado segue controlando toda a economia e a economia segue crescendo. Então não faz sentido. Sabe, esse vídeo está muito eivado de ideologia. Ideologia. É aquilo que eu falei, gente. Quando o assunto é economia, a coisa fica muito complicada. Porque nenhuma área do conhecimento foi tão bem instrumentalizada pelo capitalismo quanto a economia. Tá? Que começa a ser instrumentalizada no momento que se separa economia e política. Decisão de um governo de abrir uma empresa. Como já salientamos nesse vídeo e em outros no canal, o empreendedor abre um negócio para ter lucro. E para isso, procura ofertar ao mercado algo que as pessoas queiram. Mas e o governo? O governo não necessariamente algo que as pessoas queiram, tá? Não necessariamente. Precisa dos lucros da estatal, e justamente por isso não há incentivo nenhum para que a empresa estatal procure ofertar produtos e serviços que interessem às pessoas. Uma empresa estatal pode inclusive continuar existindo mesmo que não haja ninguém interessado no produto ou serviço que essa empresa estatal oferece. Temos uma série delas no Brasil. Deixa nos comentários alguma estatal que para você é completamente inútil. Isso é qual? Qual estatal que é completamente inútil? Eu me pergunto, né? Não entendo. Deixa aí nos comentários o que você acha. E se o governo não abre uma empresa para ter lucro, por que então ele abre uma empresa? É justamente a falta de transparência das motivações do governo que é perigoso. Pode ser um motivo justo e razoável, mas pode ser também simplesmente para dar mais poder a um governante ou seu partido. Pode ser para manipular. Agora o Elementar parece um ANCAP de 15 anos. As empresas são para... Enfim, deixa pra lá. Para o mercado em benefício dos amigos do governo ou para destruir as empresas dos inimigos do governo. Agora, existe algum motivo para não privatizar? Vamos ver. Existe uma série de argumentos que valem a pena ser avaliados sobre a não privatização, ou que justifiquem a ação do governo. Um deles é para produzir um produto ou prestar algum serviço que não seria feito por empresas privadas. Ou seja, ou uma empresa estatal o faz, ou não existirá esse produto ou serviço no mercado brasileiro. O contraponto a isso é que, se não é viável a criação de um produto ou serviço pela iniciativa privada, talvez ele não devesse investir. No contexto econômico, isso faz sentido, porém, o papel do governo não é apenas econômico. Imagina uma doença rara que mata 100 pessoas por ano. Do ponto de vista econômico, talvez seja inviável uma empresa privada desenvolver a cura como um fim comercial. Então, normalmente o governo assumiria esse papel. Ao mesmo tempo, poderíamos questionar se o governo precisaria investir com dinheiro público em um centro de pesquisa. Talvez fosse mais interessante mobilizar universidades e pesquisadores através de uma premiação para a resolução desse problema. Por outro lado, a própria iniciativa privada poderia fazer o mesmo. Um dos argumentos que defendem a estatização é no que é denominado de monopólio natural, que segundo matéria da Suno, são atividades em que o custo inicial para se tornar viável são muito altos, sendo uma forma de organização de mercado, contrário ao tradicional conceito de monopólio, que é visto como prejudicial à economia. Segundo a matéria, alguns exemplos de monopólio natural seriam o transporte público, saneamento básico e distribuição de energia elétrica. O modelo em países mais desenvolvidos é a operação dos serviços por empresas privadas, porém com alta regulação por parte do governo. O formato gera divergências entre economistas, embora não seja o ideal, é o de aplicabilidade mais fácil. A distribuição de energia elétrica é um bom exemplo disso. Construir toda uma rede de distribuição de alta e baixa tensão é algo imensamente caro, requer um investimento altíssimo antes de começar a gerar qualquer fluxo de caixa. Agora, incluir mais uma rua ou uma casa na rede é fácil e o custo é... Imagina, tá entendendo? Imagina, você tem a rede de distribuição de energia de alta tensão. Como é que você vai ter concorrência nisso? Então tá, tem aqui as torres que passam da empresa A e do lado vai ter as torres que passam da empresa B. Então é que não faz sentido isso? Não faz o menor sentido, gente.
Um argumento que defende esse modelo é que o governo deve prover o saneamento básico e energia elétrica para todos, e que a iniciativa privada poderia considerar não lucrativo prestar esse serviço nos lugares mais remotos do Brasil. Do contexto social, isso é um grande problema. Já do contexto econômico, se não é viável entregar esse serviço em alguns lugares mais afastados, essas pessoas deveriam se deslocar para a região onde esse serviço é prestado. Do contrário, manter operando o serviço com prejuízos teria que envolver cobrar mais caro em regiões que já são lucrativas para cobrir o furo. O ponto central desse tipo de monopólio, que leva o natural no nome, é o alto custo fixo para desenvolver a infraestrutura. É o que eu chamei antes ali de barreiras à entrada, tá? Uma dessas principais barreiras é a intensidade de capital, mas não só. Não necessariamente. Às vezes é know-how, às vezes é acesso à tecnologia, tá? Mas o grande ganho de economias de escala. Assim, quanto mais empresas operando nesse mercado, mais alto seria o custo para o consumidor final, ou todas teriam prejuízo, já que elas concorreriam pelo ganho de escala. Agora, isso também não significa que essa é a melhor maneira de operar esses negócios. Existe uma série de outras formas de repensar esse sistema, principalmente quando vinculado a novas tecnologias. Já existe inclusive uma discussão de projetos da Tesla de produção de energia solar e distribuição descentralizada, com qualquer pessoa produzindo energia e vendendo o excedente direto para quem quiser comprar. Um modelo desse tipo consegue tecnologicamente transformar um negócio que tem as características de um monopólio natural e transformar em um negócio viável, em pequenas escalas, sendo assim atrativo para o setor privado. Mas para isso acontecer, falta que isso seja muito mais módico. Isso ainda é muito caro. Muito caro. Tá? Isso não é a realidade da maior parte do planeta. Tá? O próprio sistema de telefonia passou por uma transformação desse tipo, onde um dia foi muito caro ter telefone fixo. É mais ou menos isso que o chat está dizendo ali. É tipo, parem de ser pobres, né? Se vocês não forem pobres, a gente resolve. Então ficou barato e hoje é praticamente inexistente, dado que é muito mais eficiente hoje fazer o mesmo serviço pelo ar ao invés de por cabos. A questão do celular é o que eles usam. Ah, mas veja a telefonia, gente. Isso aí é a maior besteira. Porque o que muda ali no início dos anos 90 é a tecnologia. E pior, quando eles estavam privatizando o setor ainda estatal já tinha feito grande parte do investimento na transformação da tecnologia. Ou seja, eles entregaram o filé. O preço do serviço cairia mesmo se não houvesse a privatização. Porque estava mudando a tecnologia para uma tecnologia muito mais acessível. E quem inclusive fez grande parte do investimento para essa mudança na tecnologia foi o Estado. No modelo atual, mesmo se os monopólios naturais sejam operados por estatais ou pela iniciativa privada, mas com pesada regulação, acaba não existindo muita diferença porque o preço sempre será determinado pelo governo. Em alguns casos, inclusive, existe um grande debate quanto à privatização de serviços operados pelo governo e receio quanto ao corte de serviços pouco ou não lucrativos. Um bom exemplo disso é a Infraero, uma empresa federal que administra 43 aeroportos espalhados pelo país, desde aeroportos muito movimentados, como os de Guarulhos, em São Paulo. Já imaginaram se as torres de controle aéreo fossem privatizadas? Eu não ia pegar avião nenhum, galera. Vocês me desculpem. Se eu souber que o controle aéreo é privado, eu nunca mais subo num avião. Paulo e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Até aeroportos nas cidades relativamente pequenas, como os de Paulo Afonso, na Bahia, e o de Navegantes, em Santa Catarina, ambos municípios com cerca de 100 mil habitantes. Sempre que se fala em privatizar a Infraero, a crítica mais recorrente é que as empresas se interessariam apenas pelos mais rentáveis e deixariam de lado os aeroportos de cidades pequenas, que não seriam suficientes para rentabilizar o negócio. Uma das soluções apontadas é colocar no mesmo pacote aeroportos mais rentáveis com aeroportos deficitários, de cidades pequenas, de modo que no conjunto o negócio seja rentável. E se for mesmo, haverá empresas interessadas. E se não for, que se assuma que muitas cidades que têm aeroporto atualmente, na verdade não têm movimento suficiente que... Tá, mas e aí? A população fica desassistida aí. Ah, porque não tem gente lá o suficiente. Então dane-se as pessoas, elas que se mudem. Entendeu? Elas que se mudem. Justifique sua existência como negócio. Assim, se uma empresa estatal presta um serviço ruim, caro e ainda assim dá prejuízo, mas existem empresas privadas que têm um interesse nesse negócio e acreditam que podem melhorar o serviço e transformá-lo em lucrativo, o caminho óbvio é a privatização. Afinal, o dinheiro público, o nosso dinheiro, não deveria ser gasto para manter empresas ineficientes. Agora, em casos onde nem mesmo a... Tá, mas o que é eficiência? Para mim, eficiência é a prestação do serviço, quando se trata de uma estatal. A estatal eficiente é a que presta um serviço eficiente. Isso é eficiência. E o objetivo deve ser esse. Se a iniciativa privada tem interesse, fica a questão se deveria existir uma empresa estatal para isso, se ela deveria ser descontinuada ou então assumir outra forma governamental, como uma autarquia ou departamento. Mas o processo de privatização em si não é simples, e aqui vão alguns exemplos onde deu muito certo e onde deu muito errado.
Garantir que o processo de privatização foi um sucesso ou um fracasso, única e exclusivamente pelo processo de privatização, não é simples, especialmente no curto prazo. Isso porque não estamos em um laboratório para testar o que acontece quando se muda somente uma variável, mantendo todas as outras constantes. Na vida e em sociedade, tudo muda o tempo inteiro e privatizar uma empresa estatal é apenas uma variável que mudou dentre várias outras. Por isso, não é possível afirmar categoricamente que uma privatização funcionou apenas porque a empresa passou a lucrar mais ou que uma privatização fracassou porque a qualidade do serviço piorou ou os preços aumentaram. Outras variáveis podem ter sido determinantes para essas mudanças, que não a privatização. Vamos supor, por exemplo, que a Petrobras seja privatizada e alguns meses depois alguma crise qualquer no Oriente Médio faça o preço do petróleo dobrar ou triplicar. Claro que o preço da gasolina aqui vai aumentar, e esse aumento não tem nada a ver com o fato da empresa ter sido privatizada. Por isso temos que ter cuidado com afirmações simplistas. Mas aí sim, né? No caso da CE, que é a Companhia de Energia Elétrica Estatal aqui do Estado, do Rio Grande do Sul, foi privatizada. O que aconteceu? Eles pegaram as equipes de plantões e reduziram brutalmente. Eles pegaram os estoques fixos, tá, de peças sobressalentes e reduziram bruscamente. O que está acontecendo desde então? Cada vez que tem um vendaval, né, uma tempestade, uma coisa que arruína a estrutura física, partes enormes do estado ficam dias, semanas sem energia elétrica. Coisa que não acontecia antes. Estão entendendo? Porque as empresas não têm condições de manter isso e serem tão lucrativas quanto elas têm que ser no setor privado. Não houve uma redução do custo do serviço e houve uma piora significativa na qualidade do serviço. Agora você não tem nem para quem ligar quando cai a luz. É o bot lá que atende, tipo, ele só manda assim, o dedo do meio para você e tipo, dane-se aí, ó, fica aí. E torce para voltar. Setor de telefonia, privatizado no início dos anos 90. Até hoje, gente, as estruturas físicas ainda são de entes monopolistas. Que os diferentes provedores compram do ente monopolista. De modo que nenhuma opção é diferente uma da outra. Todas têm uma qualidade péssima, porque nunca mais houve um investimento em escala para melhorar a estrutura física. Entendem? Então são alguns setores que simplesmente não funciona a iniciativa privada. Que a privatização foi um sucesso ou um fracasso baseado apenas em alguns dados, sem uma análise detalhada do cenário como um todo. Feito essa ressalva, vamos ver dois casos opostos de privatizações, onde deu certo e onde gerou muitos problemas. Podemos dizer que o grande exemplo de privatizações pelo mundo foi no Reino Unido, durante o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher. Embora o Chile já houvesse vendido estatais antes do Reino Unido, foi neste que as privatizações ganharam a sua maior e melhor vitrine. Como dito anteriormente, não é simples afirmar categoricamente que o programa de desestatização promovido por Margaret Thatcher desde o início de seu governo tenha sido um sucesso, como demonstra a grande polarização em torno do nome da Dama de Ferro, amada por muitos e odiada por outros. Mas pelo menos em magnitude, não há o que questionar. Notícia publicada pela Folha de São Paulo em 1995 afirmava que o Reino Unido já havia vendido 47 empresas estatais de grande porte, transferido mais de 930 mil empregos para o setor privado. Chamava a atenção ainda para o fato de que o número de empresas vendidas representavam 2/3 do total de empresas estatais existentes em 1979, primeiro ano do governo Thatcher. O resultado foi melhores serviços, preços mais baixos e mais investimento nesse mercado. O seu recém-eleito governo, Margaret Thatcher, herdou... Que mercado? Ele generalizou ali. Que mercado? Muitas das privatizações da Thatcher foram revertidas. Então, quais? Uma dívida anual das empresas estatais de cerca de 5 bilhões de dólares. Na época do artigo, o Tesouro Britânico tinha obtido 90 bilhões de dólares com a venda das estatais e recebia 96 milhões de dólares por semana em impostos pagos pelas empresas privatizadas. Em entrevista em 1994, Margaret afirmou que o Estado não deve fazer parte das atividades produtivas, pois o Estado não sabe nem deve administrar empresas, e se tiver alguma, deve vender. Deve ou não deve, depende de cada setor. Eu acho que dá para trabalhar em qualquer setor com estatal, mas em algumas elas são mais bem-vindas que outras. E essa parte de eficiência, então, isso é bobagem, tá? Isso é 100% bobagem. Porque não há nada que impeça uma empresa estatal de ser eficiente. Acabei de dar o exemplo aqui da eficiência da Petrobras, da Embraer. Tá? Se a gente pega a China, então, tocada basicamente por estatais. Então, assim, pera lá, né? Isso aí é ideologia.
Além de achar uma bobagem que setores como petróleo e telecomunicação sejam considerados estratégicos. Segundo ela, não existe atividade mais importante que a de alimentos, e mesmo assim você não vê ninguém estatizando esse setor. Thatcher também rebateu o argumento Sim, porque são setores de baixa intensidade de capital, onde você consegue ter mais concorrência do que monopólio. E mesmo assim, também há essa tendência ao monopólio. Quanto mais industrializado for, quanto mais pasteurizado for, tendencialmente mais monopólio, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil você tem mercados que são mais dinâmicos, mas são aqueles mercados que os produtos têm elasticidade de preço. Ou seja, setores da economia onde a marca não importa. Então, se você vai comprar batata, é batata. Não interessa quem é que produziu essa batata. Você vai ver a qualidade da safra. É tudo batata. Soja é soja, não interessa. Tem marca. Diferente de telefone, que você vai querer saber se é um Lenovo ou se é um iPhone. Né? Diferente de, enfim, empresas de tecnologia e por aí vai. Empresas não devem ser privatizadas porque o governo já gastou muita verba pública nela. Se está dando prejuízo, o melhor é cortar as perdas, garantir verba para o tesouro e deixar o setor privado administrar. Se não der certo, o risco é do empresário e não da população. Dois setores que geram uma discussão enorme por parte de especialistas e da sociedade foram a privatização no setor ferroviário e no sistema de fornecimento de água. E por se tratar de um problema extremamente complexo e longo, isso potencialmente seria um capítulo à parte. Mas vamos tentar resumir tudo aqui. O serviço de fornecimento de água é um setor que mais se aproxima de um monopólio natural. A infraestrutura necessária é cara e de construção especializada. Embora possível, novos entrantes com novas infraestruturas no mercado tornariam o preço final inevitavelmente alto. Justamente por isso, essa área gera discussões. Segundo um artigo de Chris... Não tem discussão nenhuma não, viu? Isso aí é meio consenso, tá? Assim, quem discute esse tipo de coisa são só os mais ablublé das ideias, entendeu? Porque, na verdade, nunca vai haver ampliação para concorrência e o Estado vai continuar sendo o fiador do funcionamento da empresa. Então, errado privatizar. Chris Edwards, após as privatizações de 10 agências regionais de água e esgoto, as pessoas reclamaram que o preço da água subiu. É importante destacar que, juntamente com as privatizações, criou-se uma nova agência reguladora para supervisioná-las. E, de fato, os preços da água inicialmente subiram. Mas esses aumentos resultaram do aumento do investimento de capital para modernizar a infraestrutura governamental muito antiga. Após aumentos nos primeiros 6 anos da privatização, os preços da água na Grã-Bretanha subiram apenas 9% nas últimas 2 décadas. A eficiência e a qualidade do serviço aumentaram desde a privatização. Vazamentos caíram em 1/3, as interrupções no fornecimento caíram e o número de clientes com baixa pressão de água despencou. Porém, de acordo com a matéria do The Guardian, de janeiro de 2018, 83% são a favor de nacionalizar a água novamente, especialmente pelo fato de que a empresa O que será, né, gente? responsável, Thames Water, distribuiu 95% dos lucros aos acionistas entre 2007 e 2016, o que, de acordo com a matéria, Recebe subsídio e ainda, quando funciona, é em função do tamanho da regulamentação. Tá? seria um ponto negativo para as privatizações, por priorizar os investidores e não a infraestrutura, que ficou com somente 5% dos lucros. Para refutar esse argumento, o site water.org.uk diz que os dados apresentados pela matéria do The Guardian, de que 83% são a favor de nacionalizar a água novamente, são de uma pesquisa de setembro de 2017, e que, portanto, estariam desatualizados e, de acordo com uma pesquisa de fevereiro de 2019, feita pela Comres, os resultados reais seriam de somente 42% a favor da nacionalização da água. Por outro lado, um processo de privatização problemático foi promovido na Rússia após o colapso da União Soviética. Em pouco menos de 10 anos, mais de 100 mil empresas estatais russas foram transferidas para o controle privado. Com pressa para recuperar a economia russa, o processo foi muito mal feito, ou talvez intencionalmente mal feito, o que resultou em poucas pessoas que tinham algum dinheiro na época, no que hoje são conhecidos como os oligarcas russos, um pequeno grupo. Que é uma expressão extremamente racista, né? Quando é russo é oligarca, quando é americano é capitalista, né? São os capitalistas russos, tá, gente? Os capitalistas russos. Que se beneficiaram muito do desmonte da economia soviética. Sim, isso foi uma coisa assim, um crime de lesa pátria. Grupo de empresários que comanda as grandes indústrias, meios de comunicação e tem significativa influência política. É fato que a Rússia passou por sérios problemas de criminalidade, crise econômica e empobrecimento, mas atribuir todos esses problemas ao processo de privatização seria leviano. Trata-se de um país... Não, é o capitalismo mesmo, né? Que chegou a derrubar em 10 anos a expectativa de vida na Rússia, em algumas regiões, depois do colapso da União Soviética, né? Por que será, né? De dimensões continentais, bastante industrializado, multiétnico e complexo, passando por uma profunda transformação na sua forma de se organizar economicamente. A má implementação do processo de privatização é apenas mais um elemento dessa complicada equação.
No Brasil, nós tivemos uma série de privatizações principalmente nos anos 90, durante o governo FHC. E no governo atual temos também uma agenda de privatizações robusta para acontecer, principalmente com as iniciativas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em um vídeo da BBC News Brasil, lá de 2019, eles avaliaram principalmente as privatizações dos anos 90, que arrecadou 70 bilhões de dólares na época e dividiu opiniões, tanto no valor arrecadado quanto na necessidade de... Muito subpreço, muita corrupção. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o governador do estado era o Antônio Brito, que dilapidou o patrimônio público estadual. E quando saiu, foi trabalhar num dos bancos que comprou as empresas públicas, né? A famosa porta giratória, né? De novo, por que será, né, gente? Por que será? Privatizar as empresas, já que no bolo tiveram empresas que eram lucrativas, como a Vale, e outras que só davam prejuízo. Nossa, a da Vale foi, assim, talvez uma das mais escandalosas, pelo tamanho do subpreço, tá? E, por consequência, o tamanho da falcatrua que foi feita. Como a Embraer. No vídeo, eles destacaram inclusive que o Brasil é o quarto país com mais estatais dentre os 39 países divulgados em uma lista da OCDE de 2015, mas destacam que o número de estatais em si não é um indicador tão relevante assim, desde que tenham bom desempenho e governança. O problema está justamente no excesso de indicações políticas e falta de metas claras de performance, o que em si torna elas menos eficientes. Isso aí sim, eu sou contra essas indicações políticas, eu acho que tem que restringir bastante a cargo de chefia. E aí eu defendo que concurso público e estabilidade para funcionário público. O funcionário público, via de regra, é nomeado, tá? Ele é muito mais eficiente. Porque a galera acha que todo funcionário público é aquele indicado pelo político. Esse sim, trabalha muito pouco, ganha muito bem, né? É um parasita do sistema. Quando a realidade do funcionarismo público é outra. É o funcionário de quadro, que estudou, que passou no concurso, que tem uma boa formação técnica, né? E que é um cargo de Estado e não um cargo de governo. Então é isso que a gente tem que defender. Esse tipo de funcionário público. Não o cabide de político, esse a gente tem que combater e tentar diminuir, né? Mas é muito difícil no capitalismo. Inclusive, no vídeo da BBC, eles avaliam o processo de privatização da Vale, além de alguns comparativos de performance de empresas que foram privatizadas. Mas é tipo o setor bancário. A princípio, qualquer um pode abrir um banco, né? Mas aqui é muito concentrado, né? Tem um alto grau de monopólio. Essa semana eu vi a notícia de que aquelas cooperativas de crédito que trabalham como bancos estão sendo alvo de iniciativa dos grandes bancos para reduzir a presença dessas cooperativas de crédito, né? Sicoob, Sicredi, né? Que na verdade são bancos disfarçados de cooperativas, né? E aí, claro, os gigantes do setor já estão esperneando. É o setor público que está fazendo isso? Não, é o setor privado. Com todas essas informações, acredito que agora você consiga, de uma forma mais racional, talvez, avaliar e argumentar a favor ou contra da necessidade do Estado na atividade empresarial, seja ela com característica econômica ou social. No geral, o governo existe por causa do papel de organizar a sociedade, mas gera grandes discussões do que ele deve fazer ou não, sem falar em toda a questão de ineficiência. Em um cenário ideal, o governo seria uma entidade preocupada com o bem da nação, mas na prática está mais para um grupo de políticos com capacidades e interesses questionáveis, o que nos levanta a questão de quanto poder esse pequeno grupo deve ter. Independente da minha opinião ou da tua, o fato é que a gente não deve depositar a nossa esperança de uma vida melhor em medidas governamentais. Isso é nossa responsabilidade de criar o nosso próprio futuro e da nossa família. E a melhor maneira... Por isso que a gente tem que construir a revolução, né? Para não ficar na dependência. Então, vamos ficar por aí. Entendi. Olha... Disparado o pior vídeo desse canal que eu já vi. Eu já tinha reparado o viés liberal dele, até aí não tinha problema nenhum, ficava até legal pra gente fazer aqui. Agora, esse vídeo foi completamente enviesado. Ele disse que ia apresentar os dois lados e não fez isso, tá? Então foi um vídeo bastante sofrível, tá bom? Mas se você chegou aqui ao final, por favor, deixa teu like, comenta alguma coisa aqui embaixo. E, se possível, dá uma moral para nós, colaborando para a manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui no comentário fixado. Beleza? Era isso hoje. Falou, valeu e até a próxima.